Jorge Viana, esse moço competente, que vamos ouvi-lo com prazer. Obrigado, presidente. Senador Guaraci, Gilberto, Mariama, que está ali, Angelim. Angelim, eu sou engenheiro florestal, tem um Angelim Pedra, que é muito forte, mas não é o caso do Angelim. Ele é um amor de pessoa, é sensível, é competente, é um bom amigo. Então, o bom da floresta também é que dá para a gente identificar. Aliás, isso se chama biomimética. É a gente copiar um pouco o que a natureza faz, em vez de destruí-lo, né? É óbvio. Mas o senador Guaraci é um estudioso da história nossa, ele conhece muito bem. Mas, senhor presidente, eu sei que tem alguns colegas, queria agradecer o querido colega senador Hélio José, a Vanessa pela parte que me permitiu. E eu queria aqui deixar uma última mensagem. No encerramento de mais uma etapa em minha vida, me refiro ao meu mandato como senador pelo Acre, subo a esta tribuna, primeiramente para agradecer, queria agradecer a Deus, a todos os amigos, a todos os servidores desse Senado, as pessoas que trabalham aqui na mesa, que trabalham na TV, na rádio, na agência, que tanto nos ajudam a repercutir para o Brasil, para os nossos estados, o nosso trabalho, dos servidores dessa casa, na pessoa do Zezinho, um amigo, e dizer que também devo agradecimento muito especial ao povo do Acre, que me deu o privilégio de ser senador do Brasil, representando o meu estado. Quero agradecer a todos do meu partido, do PT, da Frente Popular, e dizer que a política, a opção de trabalhar na política é uma oportunidade extraordinária que a vida oferece, de fazer algo diferente, sem o egoísmo, daquilo que falei ainda há pouco, tão bem colocado pelo Saramago. Mas eu queria agradecer a todos que me ajudaram nesse importante trabalho que cumpri com honra e muita responsabilidade. De fato, muita gente pensa que o mandato político, seja no parlamento ou no governo, significa subir e representa uma conquista pessoal. Sempre pensei justamente o contrário. Um mandato é uma ordem de serviço que recebemos do povo, uma oportunidade de trabalho, uma autorização para fazer o bem, para trabalhar pelo bem comum. Foi isso que procurei fazer. Desde a primeira vez que me candidatei ao cargo de governador, em 1990, apresentei um plano de trabalho. Não fui eleito naquela ocasião, fui até para o segundo turno, mas ajudei a mudar a política no Acre. Ao invés de votar pela simpatia pessoal ou em troca de favores, cada pessoa tinha a oportunidade de avaliar os planos dos candidatos e escolher o que era melhor para todos. E o plano que apresentei era simples e direto. Um conjunto de propostas para valorizar, proteger as riquezas da nossa terra. Ninguém falava de meio ambiente nessa época. E o Chico Mendes tinha sido morto, assassinado há 2 anos. Parecia que não dava voto, parecia que não teria repercussão. Mas foi defendendo, em 90, essas teses, que consegui, de alguma maneira, ajudar a promover uma profunda mudança na política do Acre. Então, a ideia era um conjunto de propostas para valorizar e proteger as riquezas da nossa terra, proporcionar trabalho e renda para as famílias, modernizar e dar qualidade aos serviços públicos, aplicar com honestidade e eficiência cada centavo dos recursos do Estado. Quando fui prefeito de Rio Branco, em 1992, o Angelim também trabalhava comigo nessa época e depois foi também 8 anos prefeito de Rio Branco, coloquei esse plano na prática. O Angelim era secretário. Formei uma equipe capacitada e dedicada que trabalhou todos os dias durante 4 anos. E conseguiu dar vida nova na capital acreana. Esse era o nosso slogan, vida nova na cidade. Recebemos uma cidade suja, desmantelada,
entregamos uma cidade moderna e bonita, com identidade amazônica, restaurada, com a criação de parques e áreas verdes. Organizamos o transporte público com um terminal urbano e a pavimentação de ruas, sem esquecer da segurança e dos pedestres e dos ciclistas. Naquela época, em 92, nós fizemos a primeira ciclovia de Rio Branco. Tenho orgulho de dizer que nossa capital foi proporcionalmente a que alcançou o maior número e quantidade de ciclovias. Organizamos o comércio nas áreas centrais, voltamos a cidade de frente para o rio, de onde ela tinha nascido, criamos parques, urbanizamos bairros e regiões inteiras como a Baixada da Sobral e revitalizamos o 2º Distrito. Resgatamos o patrimônio histórico de Rio Branco, construímos centros e postos de saúde, levamos o atendimento às famílias nas casas, com uma cooperação, e foi a primeira cooperação de médicos cubanos com os médicos da família, que eu, atendendo um convite do comandante Fidel Castro, fui com a secretária e fiz o primeiro convênio para implantar as primeiras unidades de saúde da família em 94. Na educação, merenda regionalizada, reconstrução de escolas, melhoria da qualidade, ampliação de vagas e um plano decenal para manter os avanços rumo ao futuro. Plano de salários, pagamentos em dia, finanças recuperadas. Não, por acaso, foi uma administração premiada. Fomos premiados pelos polos agroflorestais e pela Casa Rosa Mulher. Fomos premiados pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Ford, uma organização americana. E recebeu da população o reconhecimento expresso nas eleições para o governo, quando me candidatei em 1998 e fui vitorioso no primeiro turno. Eu lembro, outro dia comentava com o Jarbas Vasconcelos, que eu e ele éramos os 2 prefeitos, que praticamente empatados, nós tínhamos 74 de ótimo e bom. Que tempos, presidente Guaraci, de ótimo e bom, não era só de aprovação. E o Jarbas um pouquinho na minha frente, acho que tinha 74, eu 73, eu comentei com ele ainda essa semana, senador Hélio José. Até os oposicionistas mais radicais reconhecem que a realidade do Acre mudou com o governo da Floresta. Valorizamos nossas riquezas naturais e apoiamos as comunidades do interior em todos os rios e regiões, na sua luta por uma vida digna. Pavimentamos ramais, alguns ramais, toda a BR-317 e os trechos mais difíceis da BR-364, que liga o nosso estado inteiro até Cruzeiro do Sul. No início de meu mandato como governador, o Vale do Purus estava de costas para o Vale do Juruá. 4 anos depois, tínhamos um Acre integrado economicamente, socialmente e culturalmente. Enfrentamos e vencemos o crime organizado que dominava as cidades e as fronteiras. Tiramos o Acre do último lugar na avaliação nacional de educação e colocamos entre os primeiros. Sonhos antigos e sempre adiados, como ter uma faculdade pública de medicina e o Hospital do Juruá, do idoso e da criança, e a implantação de UTIs, foram finalmente realizados, vale ressaltar, com a imprescindível ajuda do então senador e médico Tião Viana. E todos, absolutamente todos os municípios foram apoiados, sem deixar que eventuais divergências políticas prejudicassem a população. Tudo isso mantendo a economia em pleno vapor. Lembro que quando assumi o governo do Acre, nós arrecadávamos um pouco mais de 3,5 milhões de ICMS por mês, sem aumentar imposto, tirando a fiscalização de dentro das empresas e modernizando o sistema, nós conseguimos multiplicar por mais de 15 vezes esse valor de arrecadação, de receita. Tudo isso foi feito com muita dedicação e com equipe de verdade. Quero ressaltar também que introduzimos a cultura, como fizemos na prefeitura, de pagar os salários atrasados. Recebi com 5 meses de salários atrasados, na capital 3 meses, e introduzimos um critério de pagar salário em dia para os servidores públicos com valorização desse salário. E queria ressaltar aqui
a pensão dos ancenianos, o Acre tinha maior prevalência de hanseníase, era o último a receber. Ou seja, 5 meses de salário atrasados, atrasa a pensão dos ancenianos e, depois de pagar todos, pagariam eles. Eles seriam pagos. Eu fiz uma inversão. Desde lá funciona assim. Os primeiros a receber salários ou pensões no Acre são os ancenianos. Desde 1999 funciona assim. Queria, então, dizer que o Produto Interno Bruto do Acre aumentou em mais de 4 vezes durante os meus 8 anos de governo. 4 vezes. O PIB era em torno de 1,6 bilhão e quando eu deixei, estavam em 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais. Sei que o BIM e o Tião também deram o seu melhor em tempos diferentes. Organizamos a gestão e as finanças do Estado. O Acre passou a ter crédito. Penso que essa experiência no Executivo foi o que definiu, desde o início, o mandato de senador que agora estou encerrando. Foi um mandato em que as obrigações políticas e até as polêmicas de um tempo de crise, que foram muitas, não atrapalharam a produtividade dos projetos e das ações práticas para o desenvolvimento do Acre e do Brasil. Atuei em várias frentes de trabalho e tenho certeza que consegui dar uma boa contribuição em todas elas. Defini, desde o início, que meu mandato tinha que ser produtivo para a população acreana. Por isso, dediquei emendas que destinavam recursos a todos os municípios do Estado em projetos de obras e serviços para órgãos públicos ou de investimentos diretos nas comunidades. Dei atenção ao transporte aéreo, tanto na busca de diminuir os preços das passagens, quanto de aumentar a frequência de voos, pois este não é um luxo para a população da Amazônia, mas uma grande necessidade. Há lugares em que os serviços básicos só podem chegar de avião. Defendi os consumidores, reivindiquei a baixa dos preços dos combustíveis, que considero absurdos em nossa região. Mantive a constante vigilância sobre o juro dos cartões de crédito, desde o fortalecimento da defesa civil para o atendimento nas grandes enchentes e secas, até o apoio ao livre comércio na fronteira, dos transportes e a mobilidade urbana em todos os assuntos referentes aos direitos do cidadão, procurei atuar de forma constante. No plano nacional, cuidei da modernização do Estado brasileiro e de suas condições de desenvolvimento. Fui relator e articulador da aprovação do novo Código Florestal, que pacificou as relações no campo, que deu uma nova segurança para os produtores rurais e, ao mesmo tempo, em que mantém a proteção imprescindível do meio ambiente. Aprovei a Lei do Acesso à Biodiversidade e a nova Lei da Ciência, Tecnologia e Inovação, com as quais o Brasil pode ter um grande ciclo de desenvolvimento com ciência, inovação, pesquisando e aproveitando riquezas naturais, num dos segmentos que mais cresce na moderna economia do século XXI. Fui autor do projeto de lei que ganharam grande repercussão e que são de interesse nacional. Trabalhei na atualização do Código Penal para que o Brasil tenha novos instrumentos legais no combate à violência. Fui autor da proposta de emenda à Constituição que torna o crime de estupro imprescritível, tão noticiado agora que está esperando votação na Câmara dos Deputados. Proposta, aliás, aprovada por quase unanimidade aqui no Senado Federal. Um assunto que hoje, diante das denúncias que lemos diariamente nas manchetes dos jornais, ganha urgência para votação na Câmara dos Deputados. Também sou autor de uma proposta de emenda à Constituição para reduzir o número de parlamentares na Câmara e do Senado. A proposta, aliás, foi uma das que mais recebeu apoio popular no portal E-Cidadania do Senado, com quase 2 milhões de internautas indo lá e dizendo que apoiam. A proposta que vem em seguida, no ranking de apoio popular, não chega à metade
das indicações que essa minha proposta de mudança na composição do parlamento recebeu. Isso me orgulha muito, em nome do povo do Acre, de ter apresentado a proposta que teve o maior apoio popular da história dessa legislatura do Senado. Fui vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, relator da Política Nacional de Banda Larga na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Presidi a Comissão Mista de Mudança Climática do Congresso Nacional. Temos duas comissões que são mistas, a do Orçamento e a de Mudança Climática. Ontem eu fiz a última reunião. Espero sinceramente que os novos ocupantes das cadeiras nessa casa possam dar uma atenção especial a esse tema, que é um tema de todos nós que ocupamos esse planeta. Sem ele, a vida fica comprometida, e especialmente uma economia que possa ser contemporânea e, de fato, do século XXI, também fica inviabilizada. E fui integrante de diversas comissões onde procurei dar minha parcela de contribuição para aperfeiçoar a legislação do nosso país. Senador Jorge Viana, por gentileza. Já passo. Estou concluindo, querido amigo Hélio. Muito obrigado. Obrigado. Procurei manter viva no Senado a perspectiva de um desenvolvimento sustentável no Brasil, nesses tempos em que a crise econômica prejudica nossas perspectivas de futuro e a crise política paralisa o debate das alternativas. E mesmo nas questões específicas da política, procurei manter uma constante disposição para o diálogo e para a construção de consenso, embora enfrentando incompreensões num ambiente de disputa que contaminou os poderes e as instituições da República. Não permiti que a crise nacional afetasse a participação do Senado brasileiro nos debates internacionais, em que os interesses do Brasil precisam ser defendidos. Mais ainda, vinculei meu mandato a temas cruciais para a humanidade nesse século, como as mudanças climáticas e o desenvolvimento tecnológico. Representei o Brasil em importantes reuniões e negociações internacionais, ao mesmo tempo em que trazia para o Congresso Nacional o conhecimento e as propostas para colocar o Brasil em compasso com os avanços dos demais países. Fico feliz com o reconhecimento de ter sido o único parlamentar acreano indicado durante 8 anos seguidos de mandato como um dos cabeças do Congresso Nacional no levantamento realizado pelo DIAP. Posso dizer que fiz um bom trabalho, sem falsa modéstia, que honrei o povo acreano, que dei uma contribuição positiva ao Brasil. Se cometi erros, e certamente os cometi, foi na tentativa de acertar, e tenho a tranquilidade de consciência de que são superados pelos acertos. Sou ficha limpa. É muito difícil passar na vida pública, ou estar nela, e poder pronunciar essa frase. Ser ficha limpa. Eu fui prefeito, fui governador, 8 anos, e agora concluo o mandato de senador e sou ficha limpa. Sem processo a responder na justiça. Por isso, exponho agora o trabalho realizado, prestando contas do que fiz e pedindo que minha contribuição seja reconhecida. Sei que o Brasil e o Acre passam por grandes mudanças e que a atuação dos representantes políticos é fortemente questionada. Mas, como diz a antiga expressão popular, não se deve jogar fora a criança junto com a água do banho. O que foi mal feito deve ser corrigido. O que foi bem feito deve ser reconhecido e continuado. Meu desejo sincero é que as boas causas que defendi continuem a ser defendidas pelas instituições do Estado, pelas organizações civis, pelas empresas e principalmente pelos cidadãos e cidadãs do Acre. Todos sabem que podem contar comigo, com meu apoio pessoal e profissional em tudo o que for para o bem do Acre e do Brasil. Mas não posso deixar de expressar minhas preocupações. E o faço de forma de perguntas. Quem continuará
a luta em defesa do consumidor e da população da Amazônia, uma região que tem sido tratada como problema, mas que tem sido a grande solução para o desenvolvimento do Brasil. Como será a prática? Como será a prática no aproveitamento da biodiversidade para gerar empregos e renovar a economia em nossa região? Como serão usados os novos instrumentos legais do Código Florestal e as oportunidades de conciliar a manutenção da floresta com outras atividades produtivas? Os municípios do interior continuarão contando com atenção e recursos? O Acre será prestigiado e apoiado? Terá financiamento e continuará tendo o respeito que conquistou no Brasil e no exterior? E já concluindo, senhor presidente, para ouvir o senador Hélio, os projetos das prefeituras, do governo do Estado e das empresas e organizações civis terão a mesma qualidade e contará com assistência técnica como nos tempos que governamos? Creio que as autoridades públicas e os representantes eleitos pelo povo têm suas responsabilidades e obrigações. Mas se não houver participação da sociedade acompanhando e cobrando por parte dos cidadãos, a tendência é a perda da qualidade nos serviços e nos projetos de interesse público. Por isso, eu queria concluir. O Gilberto Braga, ontem conversávamos. E isso eu falo com tranquilidade, com consciência bem tranquila do dever cumprido. Fazer um bom mandato não garante eleição. O que garante eleição, lamentavelmente, é mais campanha. E aí, voltamos para aquilo que falei ainda há pouco. Normalmente, as decisões são tomadas em cima de um emocional. E no caso da política, isso não é bom. Na vida pessoal e particular, eu acho que é bom. Tudo vale a pena e tem que ser buscado. Eu falo sempre, e aprendi com o Oscar Motomura, que coragem é a voz do coração. E na vida tem que ser com coragem. Para poder seguir, buscando o melhor, viver os melhores momentos, ser feliz, fazer os outros felizes e trabalhar pelo bem comum. Mas na política, deveria ter mais razão, para não vivermos aquilo que o Saramago chamou de cegueira da razão. Deveria termos valores. Os valores estão sendo abandonados. Como é que eu posso ser representante de um Estado, de um país, se eu não me comprometo com valores humanos? Até os direitos humanos são questionados hoje, presidente. O direito das minorias. O direito dos índios, meus irmãos, agora estão sendo questionados, estão sendo transformados em categoria social, algo que a Constituição já tinha superado, a Constituição de 88, com a ideia assimilacionista, que é de assimilar, Angelim, você que foi secretário da área social, os índios como uma categoria social e as terras indígenas como imóvel rural. Não, como a Constituição estabelece, no seu artigo 231, como um direito originário à terra, que é tão emblemático no tratamento desses irmãos, desses parentes, que eu respeito tanto, e venero tanto, e que aprendo tanto com eles. Agora vou ter mais tempo de conversar, de visitar os parentes nas aldeias. Então eu queria dizer que estamos vivendo uma crise de valores. E ela segue dividindo e, no meu ponto de vista, destruindo essa nação tão bonita que é o Brasil. Nos faz, às vezes, eu fico me perguntando, poxa vida, que país que está sendo feito? Esse país está andando para trás, está virando o país do atraso, está deixando de ser referência. Nós estamos vivendo uma espécie de inquisição do século XXI, onde professor e professora são questionados por serem nossos professores, onde quem tem
conhecimento técnico, científico é questionado e numa bestialização, num fanatismo, num ato de intolerância, tudo vai piorando. E agora nós temos que lidar com coisas que pensávamos que era da Idade Média, que era feudal, que era do século passado. Os desafios do país são enormes, mas eu tenho fé que, de algum jeito, com mandato ou sem mandato, todos nós que temos compromisso com essa terra, vamos estar dando a nossa parcela de contribuição. Eu já comprometi minha vida nisso. Estou condenado a seguir lutando, acreditando em dias melhores. E ainda mais inspirado por tudo que a gente conseguiu fazer no Acre. Com os nossos conceitos, no governo da floresta, de inventando palavras como florestania, na busca de ter um sonho de uma vida melhor para todos, e que agora, de maneiras, tenta se vulgarizar, e absolutamente de maneira irresponsável, pessoas tentam agredir e, ao mesmo tempo, distorcer. Mas, enfim, são os tempos de alguns. Por isso, quero encerrar esse relato de uma etapa importante da minha vida e meu trabalho com as palavras de incentivo a todos. Mantenham uma esperança ativa, vigilante e participativa. Nossa história é de heroísmo, baseada na solidariedade e no amor à nossa terra. E somos nós mesmos que a escrevemos em cada momento decisivo, quando defendemos as conquistas de nossos antepassados. Como diz o hino acriano, sem recuar, sem cair, sem temer. Muito obrigado, presidente. Eu ouço o senador Hélio José, em seguida o Paulo Rocha, pedindo desculpas a quem nos acompanhou, mas para mim é muito importante, pelo menos, prestar conta, mesmo que sujeito a muitos erros, do trabalho que eu tenho orgulho de ter feito aqui no Senado. Senador Hélio. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência é um gentleman, um trabalhador, um engenheiro. Acho que Brasília perde muito. Um engenheiro que veio aqui da Universidade de Brasília. Eu também sou engenheiro da Universidade de Brasília. Cristóvão, engenheiro mecânico. Vossa Excelência, engenheiro florestal. E eu sou engenheiro eletricista. São 3 perdas para a engenharia nessa casa. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência deixa um legado excepcional, tanto ao povo acreano, onde fez o governo das florestas, junto com seus amigos, Tião Viana, irmão, junto com Angelim, com Binho, né? Tanto para o Brasil, aonde fez um mandato excepcional aqui, defendendo a tecnologia, defendendo os avanços, defendendo o meio ambiente. Agora mesmo eu tive com Vossa Excelência na COP24, e seu entusiasmo, seu trabalho em defesa do clima, em defesa da sustentabilidade, em defesa das coisas corretas. Então, eu fui vice-presidente da Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia aqui do Senado, e sei o tanto que Vossa Excelência contribuiu ao longo do tempo para essa área. E também agora na Comissão Senado Futuro e outros temas que Vossa Excelência acompanha. Então, quero te cumprimentar, dizer a Vossa Excelência muito sucesso, que Deus o abençoe, que continue sendo essa pessoa acessível, amiga, realizadora, e que possa, com certeza, realizar um grande futuro pela frente. O Acre ganhou muito com a família Viana. Eu sei que o Acre sofre muito, o Rio Branco com as enchentes e uma série de outras questões, mas vocês procuraram amenizar aquele sofrimento. Que Deus o abençoe, que Deus ilumine e que nós possamos continuar trilhando bons caminhos a partir do próximo ano. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Obrigado, senador Hélio José, pelas palavras, que não sei se sou merecedor, mas é muito importante que Vossa Excelência também guarde a amizade que construímos aqui e que eu sei que vamos seguir trabalhando por esse país que precisa tanto do que cada um de nós temos de bom. Lamentavelmente, hoje as pessoas oferecem o que tem de pior. Mas eu insisto, nós temos que oferecer para esse país, ele está precisando do que temos de melhor. E tentar guardar aquilo, os nossos problemas, os nossos defeitos, para nós mesmos. Senador e amigo, irmão, Paulo Rocha. Paulo Rocha foi quando nós estávamos na prefeitura, Angelim, você era secretário, eu não tinha deputado federal nem senador para apoiar. E ele e o Moraes lá do Amazonas adotaram a prefeitura. Então o sucesso meu na prefeitura eu devo muito a você, Paulo. E aí depois construímos uma relação de amizade que eu tive o privilégio de conviver aqui no Senado e ela se estreitou mais. Isso eu vou sentir falta. Amigo Paulo.
Companheiro Jorge Viana, eu costumo dizer lá no Pará que nós somos de uma geração sacrificada, mas nós somos de uma geração vitoriosa. Pelo tudo que nós construímos no Brasil, e principalmente a partir do momento muito difícil que era se organizar para defender interesses, direitos, principalmente dos pobres e dos trabalhadores. E mais ainda nós da Amazônia, porque nós tínhamos que enfrentar não só o momento político de falta de liberdade, mas nós tínhamos que enfrentar os chamados caciques da região, que a política lá era feita de donos do pedaço, donos. E com certeza era lá no Acre o maior controle das elites, e combinado com a elite que resolvia os problemas na bala, não só no controle da opinião, da consciência, mas também no controle da vida. Quem que se rebelava com eles perderia a vida. Temos exemplos lá, o maior dele é o nosso Chico Mendes. Você é um desses companheiros, né? E é importante, Jorge, você fazer esse último discurso aí, relembrando a sua história, o papel que você cumpriu como cidadão. Lembra quando nós encontramos a primeira vez? Foi lá no Acre, quando eu era o vice-presidente da CUT do Brasil. Você estava ajudando a construir a CUT lá, você e a Marina, né? E depois virou autoridade, prefeito, governador, mas é importante você registrar isso nesta casa, porque é um legado da nossa geração. E você é um destes companheiros que tem não só o legado aqui, mas o legado no Brasil e no mundo, por causa da luta de vocês, naquilo que vocês chamaram de florestia. Florestania. Florestania. Então, companheiro, com certeza você vai deixar um vácuo na nossa bancada e no Senado. Porque o que se horizonta, que se avizinha, momentos difíceis do nosso país. Jorge, é difícil, você está acompanhando nesse período aí este processo da gente ter essa capacidade de articulação, como você é o nosso professor, na nossa bancada, vai precisar de gente que tenha essa tranquilidade, essa firmeza na posição política, firmeza na posição de cidadão, da defesa de uma sociedade igualitária e humana, mas é preciso saber fazer os diálogos, essas conversas, do qual você é o nosso professor. Vai precisar muito deste momento. Jorge, se é verdade com o que um general disse aqui do ministro Marco Aurélio, de que a decisão dele, ele não era um ministro, ele era um comparsa de criminosos, um general falou isso, se é verdade, isso é grave. Gravíssimo. É grave que se avizinha aí. Então vai precisar aqui nesta casa, eu acho que o Senado Federal tem um papel muito importante nessa mediação, né, nos conflitos que tem, não só entre as pessoas, a forma odienta, que inclusive os responsáveis pelas instituições estão se transformando, né? É o que se avizinha, um ministro, futuro ministro de Relações Exteriores, falar o que ele está falando, não só nas relações internas políticas, mas em relações internacionais, que nós já conquistamos soberania perante outros povos. Nós estamos colocando em xeque isso, prometendo inclusive guerra com os nossos irmãos latinos-americanos. Então, Jorge, a sua ausência, além de ser uma injustiça, aquilo que você falou muito bem, não basta a gente fazer um bom mandato, uma dedicação, um bom legado, mas tem que enfrentar as campanhas, e esta campanha foi muito difícil para todos nós,
principalmente porque nós enfrentamos a mentira como instrumento da disputa política. E então, Jorge, naturalmente que a gente vai... você está mudando apenas de trincheira, quem conhece a sua história, a sua luta. É importante você estar aqui por perto da nossa bancada para poder ajudar a gente a estabelecer diálogo com todos os setores, porque você, no tempo que você passou aqui no Senado, você construiu e abriu portas que nós precisamos que essas portas estejam abertas para manter o diálogo, porque o nosso principal objetivo aqui é construir um país justo, um país soberano, mas um país onde a relação, inclusive na política, seja uma relação democrática, de respeito e de dignidade e cidadania, independente da posição política ou da ideologia que cada um se posiciona. Aqui, todos que vieram para cá, vieram a mando do povo, não é? Inclusive, os ministros do Supremo estão lá colocados pela vontade do povo, porque foi nós que autorizamos eles irem para lá. Então, eu queria saudar, deixar você uma pessoa que não só sabe fazer política, mas sabe combinar a política, a dureza da política, mas sabe combinar a política com o humanismo, né? Com a pessoa humana e amiga que você é. Companheiro, Obrigado. Volte sempre por aqui. Senador Jorge Viana, ouvindo a parte do companheiro, o amigo senador, que nós não chamamos de Paulo Rocha, mas Paulinho, carinhosamente, mas eu queria dizer que Vossa Excelência tem se portado como um moderado. E muitas vezes nós, em trincheiras diferentes políticas, muitas vezes temos preconceitos, mas Vossa Excelência é um gentleman, um cavalheiro, uma pessoa urbana, e a sua moderação ganhou respeito de todo o Senado, respeito dos brasileiros, porque, meu senador, afinal, o que é um radical? Roosevelt dizia: o radical é um homem que está com os pés firmemente pisando nas nuvens. E Vossa Excelência, emocionado, dá ao povo brasileiro e ao Acre de modo particular a sua grande folha de serviço de um patriota. Obrigado, presidente. Eu queria, então, agradecendo Paulo Rocha, a Vossa Excelência, as palavras. Queria agradecer a todos no Acre que me ajudaram, jornalistas, pessoas dos diferentes segmentos sociais que sempre me trataram com muito respeito. Agradecer a turma do gabinete lá, que me aguenta, a turma do gabinete aqui, que me ajuda e me aguenta, senadora Ana América, ouço Vossa Excelência. Senador Jorge Viana, nós ao longo desses 8 anos tivemos uma convivência muito respeitosa, fraterna. Estive na sua Rio Branco, no seu estado do Acre. Fui acolhida eu com amigos também fraternalmente, com a sua esposa Dolores, que é gaúcha. E eu quero lhe dizer que um dos momentos mais relevantes da sua passagem aqui, entre todos eles, mesmo sendo de oposição, tivemos sempre uma relação muito respeitosa. O que faz da política grande é exatamente essa capacidade que temos na tolerância e no respeito às posições divergentes, sejam ideológicas, partidárias, ou mesmo das próprias convicções que temos. Mas um momento que eu não esqueço e reconheço, por merecimento, foi quando, junto na companhia de um saudoso e inesquecível Luiz Henrique da Silveira, senador aqui, junto com ele, Vossa Excelência repartiu a responsabilidade de produzir à nação brasileira um código florestal da altura das necessidades, da relevância do nosso país. Um país que é um dos maiores produtores mundiais
da produção agropecuária, tem um protagonismo destacado no mundo, e esse Código Florestal, eu penso, foi um dos maiores avanços, conquistado graças à sua habilidade e a de Luiz Henrique na construção de um texto que adequou às necessidades do país. Um país em que apenas 10% do território, 10%, um pouco menos do que 10% do território é ocupado com agricultura e pecuária. Se imagina na narrativa destruidora da Amazônia, o nosso pulmão brasileiro, também dito pulmão do mundo, mas ele é brasileiro soberanamente. Está no território brasileiro e nós é que temos a responsabilidade de proteger este pulmão brasileiro. E também o significado disso, senador Jorge Viana, por pertencer à região amazônica, saber que 80% da área lá precisa ser preservada da produção no setor agropecuário. Então, a contribuição foi extraordinária e Vossa Excelência deixa o Senado com certeza e a consciência do dever cumprido, com zelo, como exemplo de trabalho, de comprometimento com os interesses nacionais. Nunca Vossa Excelência colocou os interesses do seu partido acima dos interesses nacionais. E eu penso que isso é também um reconhecimento que fazem pessoas como eu, senadores como eu, seus colegas aqui, que tiveram a confirmação dessa sua atitude tão nacionalista, tão comprometida com os interesses do nosso país. Parabéns ao senhor e muito sucesso nos seus novos desafios e que continue olhando não só a região norte, a Amazônia, mas todo o Brasil, o nosso Rio Grande, que Vossa Excelência conhece bem, da mesma forma, esse olhar de interesse e de preservação e cuidado. Parabéns, senador Jorge Viana. Eu que agradeço, senadora Ana Amélia, as suas palavras me tocam muito. E nós tivemos esses períodos todos envolvidos em crises, em enfrentamentos, mas talvez a maneira como nós nos relacionamos seja pedagógica, no sentido de dizendo, olha, é possível pensar diferente, ter posições diferentes e ter uma boa convivência. Uma convivência sincera. Quantos momentos, Ana Amélia, dá para a gente fazer isso? O Código Florestal, quando cheguei aqui, tinha uma diferença enorme entre minha posição e a do senador Caiado. E depois com o meu querido amigo Luiz Henrique, batalhando, lutando, chegou num impasse, falou, não vai ter Código Florestal. A insegurança jurídica vai seguir, o confronto vai seguir. Só tinha uma solução. Eu e o Caiado tínhamos que nos entender. Peguei o telefone e liguei para ele. Ele tomou um susto. Você quer falar comigo? Eu digo, vou no seu gabinete. Cheguei lá e falei, Caiado, tem 14 pontos do Código que empancou, que não tem solução. Vamos nós dois aqui encontrar um jeito. Se o Brasil não vota, nós não vamos avançar numa área que é fundamental. Primeiro, preservar o meio ambiente. Segundo, também tirar da insegurança jurídica os produtores da agropecuária, do agronegócio, da agricultura familiar. E o Caiado falou, qual é a tua ideia? Eu falei, olha, vamos botar nossas equipes, a tua e a minha, para trabalhar juntos até o final do dia nesse tema. Chegou no final do dia, senadora Ana Amélia, os 14 pontos. Chegou o Edivaldo Vasconcelos, que era meu chefe de gabinete na época, falou, senador, não deu. Eu digo, o que não deu, rapaz? Vocês passaram o dia todinho, falou, nenhum entendimento aconteceu. Nos 14 pontos, a nossa equipe, a do Caiado, não deu certo. Aí eu voltei, Caiado, o pessoal não se entende, tem que ser nós dois mesmo. Sentamos, falei, vamos sentar nós? Aí ele falou, vamos. Falei, tem 14 pontos aqui. Quais são os pontos que para ti não tem jeito? Ele separou. Eu falei, eu vou separar os que para mim não tem jeito. E esses aqui, esse aqui é difícil e tal. Botamos alguns para serem regulamentados, tiramos e ficamos com uns 6 pontos, que não tinha jeito. Eu falei, agora, Caiado, como é que faz? Alguém tem que ceder. Ele falou, eu não posso ceder. Eu falei, então vamos fazer um acordo de procedimento. Nós vamos pegar esses 6 pontos, eu vou levar para a Comissão de Meio Ambiente, vamos votar. Os pontos que eu ganhar de você, porque os 6 eu defendo de um jeito e os 6 você defende do outro. Os que você perder para mim, eu prometo a você que eu levo para o plenário para você debater de novo no plenário da casa. Aqui, mesmo que tenha perdido na comissão. Ele apertou minha mão e falou, está fechado o acordo. E assim, nós conseguimos votar uma lei que agora, sabe o que é que eu mais vi na COP? No Espaço Brasil? Debate do uso do Código Florestal novo que nós fizemos como instrumento econômico para uma economia de baixo carbono. Instrumento econômico por empresas, todo mundo montando negócio para usar a lei da biodiversidade, que eu fui relator,
e ajudei a fazer, a nova lei da ciência e tecnologia, que eu fui relator e ajudei a fazer, com a ajuda do CIBA na Câmara, que também é do Acre, e o novo Código Florestal. E, graças a Deus, passado mais de 5 anos, o desafio do novo Código é sua implementação. Aqueles mais que ficam tentando... Esses dias eu vi uma pessoa do Amazon falando bobagem sobre o Código Florestal. Não é o Código Florestal que está permitindo novos desmatamentos, porque a lei não mudou em nada. O que está permitindo novos desmatamentos é comando, controle, a falta de política, de incentivo, de estímulo para o uso sustentável da floresta. Mas essas são as contradições que vão seguir. Mas só para dar um exemplo, senadora Ana Amélia. Exato. Eu vou usar apenas, e me desculpe, só para complementar e dizer que a relevância do diálogo que Vossa Excelência teve com Ronaldo Caiado, representando os produtores rurais no debate do Código Florestal, senador Jorge Viana, aconteceu no meu estado do Rio Grande do Sul com o seu partido, liderado pelo governador eleito, Eduardo Leite, que com essa capacidade negociadora, como teve Vossa Excelência e Caiado no entendimento de um conflito, o governador foi buscar no apoio da bancada do PT, da Assembleia, tão aguerrida quanto a bancada do PT aqui nesta casa ou na Câmara Federal, e justificar as razões pelas quais era necessário prorrogar, pelo menos por mais algum tempo, a cobrança de um aumento do ICMS. Num estado que está com uma dificuldade financeira extraordinária, uma crise muito profunda, como vários estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tantos outros. E essa negociação e esse entendimento viabilizou a integralidade e o apoio de todos os votos da bancada do PT a um governo do PSDB, numa coligação que eu tive a honra de apoiar com o meu partido, o Progressistas, e eu penso que a política feita dessa maneira é a política que a população entende e quer. É não fazer tábula rasa, mas contribuir, como Vossa Excelência construiu, uma solução para um problema de questão de divergências profundas no Código Florestal e também divergências partidárias e ideológicas no meu estado, mas com um bom diálogo, maduro e respeitoso, e houve uma contrapartida. A bancada, para apoiar, fez algumas ponderações e que serão atendidas pelo governador. Isso é um exemplo muito típico e muito, eu diria, exemplar de boa política, senador Jorge Viana. Então, porque é o seu partido que está envolvido, eu considerei aquilo um ato de também de interesse com o interesse maior, que é o interesse do nosso Estado nessa negociação que foi feita para aprovar uma lei tão importante que era a garantia de uma estabilidade melhor nas finanças do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigada, senador, e boa sorte nos seus novos desafios. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Agora concluo mesmo, deixando aqui o agradecimento especial a todos que trabalharam comigo no meu gabinete aqui em Brasília, no meu gabinete no Acre, a todos os segmentos da sociedade acreana. Quero deixar bem claro, já fiz isso, estou mandando uma cartinha para quem eu posso, que não há nenhum ressentimento com o resultado da eleição. Nenhum ressentimento. A máxima que eu uso é: não votaram em mim agora, mas já tinham me ajudado antes. Em outras lutas, me apoiaram os que eu indiquei, então, sem ressentimento. Verdadeiramente sem ressentimento. E isso é que conta. Porque os desafios e os problemas se multiplicam. Imagine se alguém vai atrás também de mais um acerto de conta. Então, eu não tenho um acerto de conta. Graças a Deus, minha vida é vitoriosa. Tenho saúde. E não é que eu vou seguir em frente andando. Agora eu inventei de correr, que faz algum tempo, então eu vou seguir correndo. Gosto de ser mais rápido, de chegar, vou seguir correndo. Mas, como diz a música, em busca de um sono tranquilo, quem sabe? De viver em paz, quem sabe? Como eu tenho vivido, não é? De ser feliz. E eu acho que esse deve ser o sentimento, e não o da raiva, do enfrentamento, que tomou conta de todo mundo. Que faz um país tão fantástico parecer que é um país ruim, parecer que é um país amaldiçoado, com tantas crises. Eu não vou me curvar a isso. Eu não vou nessa história de tem que ter lado e tem que ter um inimigo. A gente não precisa tratar o inimigo do mesmo jeito que ele trata a gente, ou o adversário. Não precisa. É isso que faz a mudança de um conflito que não vai dar em nada para um conflito que pode gerar até uma situação melhor. Um passo adiante.
O senador Cristóvão chegou e queria dar uma palavrinha, eu já estava encerrando, mas é com muito orgulho que eu ouço Vossa Excelência, que até temos aí já pactuado alguns compromissos. Se eu ficar por aqui, da gente se encontrar para pensar isso, reunir ideias, às vezes conflitantes, e tirar uma ideia que possa nos unir e nos faça sonhar com um futuro melhor, principalmente para os outros. Porque quando a gente faz um trabalho pelo bem comum, trabalhar pelo bem comum é ser ético. E aí trabalhar pelo bem comum é ser cristão, é ser gente. Eu ouço Vossa Excelência. Senador Jorge Viana, tem senador parlamentar que é menor do que o mandato. Chega aqui e não está à altura. Mas tem alguns que são maiores do que o mandato. O senhor é um desses. Obrigado. Sua vida, sua participação, sua militância, sua presença no cenário nacional é maior do que o mandato. Era antes a atividade, passou aqui com um belo mandato, pela capacidade de diálogo, pela firmeza de posições, pelas bandeiras, sobretudo meio ambiente, índios, que eu creio que é o grupo que mais vai precisar de apoio da sociedade brasileira. Nós talvez estejamos caminhando para um novo genocídio, que talvez não seja tão grande do ponto de vista de número, porque já não há tantos índios, mas tirando o tamanho do ponto de vista quantitativo, qualitativamente podemos estar caminhando para um genocídio como o do começo da nossa colonização. E com o mesmo argumento, usar a terra dos índios para produzir bens comerciais. Era para o Brasil, agora pode ser arroz, pode ser soja, pode ser outros produtos. Então o senhor carregou essa bandeira aqui, que poucos têm, a bandeira dos índios, do meio ambiente, e fez um mandato que o mandato em si está à sua altura, mas o senhor é maior do que o mandato. Por isso, não tem por que ter nenhum... não foi constrangimento que o senhor diz, ressentimento não com o eleitor, não tem mesmo, é natural que o senhor não tenha, as pessoas às vezes acham que pode não ser, mas não tem por que ter ressentimento, porque o senhor não fica menor sem esse broxinho aí na lapela, nem um pouquinho. O senhor é maior do que o seu mandato, e nesse sentido, como brasileiro, eu tenho certeza que o senhor continua. Esse deve ser o grande verbo de nós que estamos terminando agora a nossa carreira parlamentar, mas não carreira política, não carreira de militância, não carreira de dedicação ao país. Parabéns pelo que fez e estamos olhando na frente. Quem olha para frente não se despede. E lá na frente eu tenho certeza que o Brasil continuará contando com o senhor, porque o senhor continuará na luta. Obrigado, querido professor, reitor, colega, amigo Cristóvão Buarque. É muito importante ouvir essa sua manifestação pela autoridade que Vossa Excelência tem, especialmente aqui nessa casa, e quando a gente trata de vida pública. A sua vida pública é uma vida pública que lhe dá autoridade, e não sei se o senhor é merecedor dessas generosas palavras, mas encerro aqui também esse período no Senado, vou chamar assim, porque, como diz Vossa Excelência, que ficou uma frase que nos contaminou a todos e faz parte desse encerramento dos trabalhos, quem olha para o futuro não se despede, não é, senadora Ana Amélia? Já repetimos essa frase, é uma frase muito feliz. Nós estamos encerrando essa quadra, esse período. Eu não sei, mas eu não pretendo desistir de lutar por um Acre, por uma Amazônia, por um Brasil melhor, por um mundo melhor para todos. De jeito nenhum. Senão eu vou me sentir mal. Eu quero, enquanto tiver vida, saúde, estar nessa causa. Porque nós não temos essa causa, é ela que nos tem. Então não tem como sair. E eu não quero sair. E queria cumprimentar então o governador Tião Viana, meu irmão que também está saindo agora no dia 31. Nosso mandato vai até o dia 31 de janeiro, dele encerra-se agora em dezembro. Foi um extraordinário senador, teve muita dificuldade agora no governo do Acre, com essas crises. Talvez tenhamos errado muito na política. Eu prefiro, em vez de ter algum ressentimento, assumir os erros. Acho que nós erramos. Erramos muito.
no diálogo com a sociedade, com a população, perdemos interlocução com os setores importantes, mas isso faz parte. São as idas e vindas. Mas no Acre, durante 20 anos, fizemos um trabalho muito importante. Mudamos muita coisa para melhor. E agora, esse trabalho também chega ao fim com o encerramento do mandato do governador Tião Viana. Grande médico, extraordinário senador. E o mesmo acontece com alguns colegas, como o Angelim, que está aqui, que está encerrando o mandato, uma pessoa que está muito acima também dessas coisas pequenas que ora nos põe para frente e ora nos põe para trás. O Angelim é uma pessoa respeitadíssima e, lamentavelmente, também foi vitimado, não pelo eleitor, foi vitimado pelos nossos erros, os erros políticos, de direção, de comando, de decisões. Mas isso eu também quero avaliar só quando o carnaval passar, não é quando o carnaval chegar, só quando o carnaval passar. Nesse dia eu quero apenas aqui dizer uma palavra, não vou dizer nenhuma até breve, mas uma palavra só que expressa muito quando levada adiante. Obrigado. Senador, o seu discurso emocionado realmente é muito tocante. E fala o senador Jorge Viana, o seu comportamento como um homem moderado. E cabe bem lembrar uma palavra, senador Cristóvão, do pensador Dirceu Azevedo. O bom senso contrapõe o radicalismo e suaviza as relações.